Desvios na coluna. Tudo bem? Tudo bem. Tão bonitinho a última vez que o Paulo veio aqui. Foi aniversário da sua esposa. Foi aniversário dela. Fez uma declaração de amor pra ela. Isso. Foi a coisa mais linda. Foi ótimo, ao vivo. Todo mundo comentou. É? Ela também? Tá super bem, tá lá. Ó. Ela tá aqui também hoje? Claro, veio te acompanhar, tá certo. Hoje ela veio. Doutor Paulo, desvio na coluna é um termo correto? É um termo Ou não? popular, né? É um termo popular. Uhum. O nome técnico são 3 desvios basicamente: a escoliose, a lordose e a cifose. Mas popularmente a gente pode falar desvio na coluna sim. Tá. Eu, como jornalista aqui no programa, posso falar desvio da coluna ou vou estar cometendo um erro? Não, você não está cometendo um erro não. Eu Tá. acho que a informação tem que chegar de acordo com o que as pessoas entendam. Perfeito. Não adianta a gente falar muito tecnicamente. Perfeito. Vamos ver as imagens, então, Vamos. dos 3 tipos de desvio na coluna. Isso. Escoliose. Escoliose é um desvio quando você olha a pessoa de costas, né? Você olha a pessoa de costas e ela tem um desvio lateral das vértebras. Então, aquele desvio que você vê a pessoa torta, um S, o famoso S. A gente vê assim mesmo, né, doutor A gente Paulo? vê assim mesmo. Tá. Muitas vezes não fica tão evidente porque tem as roupas. Mas se você pegar e ver, as pessoas geralmente têm os ombros mais Caidinho. desnivelados, caidinho para um lado. Você vê Tá. muito quando as mulheres às vezes estão usando a bolsa e a bolsa sempre cai de um lado. Ai, Isso é uma dica legal. Isso que eu ia falar. Então, carregar a bolsa sempre do mesmo lado pode provocar, induzir uma escoliose. Pode induzir uma escoliose postural, que a gente fala. É uma Tá. escoliose devido à má postura. E se você toda vez coloca a bolsa de um lado e ela cai, é bom procurar um ortopedista. Pode ser um indício de uma escoliose postural. Ótimo. Qual é a próxima que a gente vai ver? Aqui é Cifose. a cifose, é a famosa corcunda, tá? Popularmente falando corcunda. É um ângulo excessivo das vértebras para fora, né? Aquele personagem antigo, corcunda assim. de Notre Dame, exatamente. Isso a gente tem muito, a postura normal seria essa, uma postura mais ereta, com o queixo elevado. A cifose ela e corcunda, muito também posturalmente pelos aparelhos que a gente usa hoje, pela postura de digitar, por vários aparelhos tecnológicos e várias tendências posturais que a gente tem hoje. Ela é bem comum hoje. Eu vejo na rua, no ponto de ônibus e tal, todo mundo assim. Todo mundo assim, as Todo mundo, crianças inclusive eu, né? inclusive. As crianças. Né? Isso é um mal de quase toda a população hoje em dia. Tá, então nós já vimos a cifose, a escoliose escoliose e agora é a lordose. Lordose. Esse desvio é menos comum, é a curvatura para dentro, né? Até o bumbum fica mais saltadinho para fora e forma-se um S ao contrário, olhando de lateral. Ele é menos comum porque a pessoa geralmente tem a tendência à cifose. Mas a lordose é quando a pessoa fica muito excessiva. Então, calçados inadequados e muita postura em pé. A pessoa acaba ficando nesta posição. Calçado inadequado. Isso, o que é? Calçado inadequado. Muito salto alto. Muito salto alto e a pessoa tenta se equilibrar e ela fica nessa posição. Aí a musculatura dela, aqui atrás, que a gente chama de paravertebral, fica constantemente esticada. Isso acaba provocando dores. Perfeito. Então vamos agora a mitos e verdades sobre desvios na coluna. É mito ou verdade que a cirurgia é o único tratamento definitivo para desvio na coluna? Gente, isso é um mito enorme. Cirurgias de coluna não são para tratamentos de desvios. Tecnicamente tem suas indicações para desvio, mas muito pouco. A porcentagem de se operar desvios é pequena. Então, corram dessa indicação cirúrgica, a não ser que seja uma coisa já muito trabalhada, ou seja, você passou vários anos, não se corrigiu, aí a gente pensa, e mais em crianças. Ótimo. É mito ou verdade que problemas na coluna podem causar interferência na gravidez e no parto? Sim. Além dos desvios, é uma verdade. Você tem hérnias, as patologias todas podem interferir durante a gestação em relação a dores e também tem conformidades daquelas mulheres que têm já os desvios desde pequeno. Ela tem a bacia um pouquinho mais fechada, pode atrapalhar o parto normal, sim, o parto natural, vamos falar assim. Parto natural, boa. É mito ou verdade que toda escoliose é progressiva? Não. A escoliose progressiva é um mito. A escoliose progressiva é aquela escoliose que você identifica quando é criança, quando é adolescente. Ela progride até o final do crescimento. Depois ela não tende a progredir mais, ela estabiliza. A escoliose postural que a gente acaba tendo quando mais velho da postura, ela é levemente progressiva, mas ela é fixa, ela é
progride em poucos graus, que a gente Não mede evolui. os desvios, não evolui patologicamente, mas ela dá dor. Perfeito. É mito ou verdade que colchões e travesseiros duros ajudam a corrigir a postura? Isso é um mito. Isso é um mito por quê? Antigamente se falava muito no colchão ortopédico, duro, base de madeira. Não existe um colchão ideal para patologias. Existe o colchão que é ideal para cada pessoa. A base dele sempre é ortopédica para quando você tem alguma patologia, ou seja, ela é dura, mas existem camadas de espumas que você vai testar na loja qual a camada que você se adapta mais. Então tem que deitar no colchão na Sim, loja. o colchão duro ele não corrige postura nenhuma, mas o colchão mole também atrapalha nos desvios. Mas o colchão é muito personalizado hoje. Hoje a gente fala em personalização dos colchões. Não significa que é um colchão caro, significa que você tem que experimentar. Então não adianta falar, meu vizinho comprou aquele, é ótimo. É bom pro vizinho. Então, mas na hora que eu vou experimentar, qual que é o critério? Conforto? Primeiro, o colchão não pode afundar, fazer aquele vínculo, ele tem que ser rígido. Firminho. E o conforto, porque o pessoal pensa que a gente só dorme com a barriga para cima, não, nós deitamos de lado. Então, muitas vezes, quadril fica em contato com o colchão, ombro, parte do joelho, a gente precisa ter conforto, porque se o colchão for muito duro, começa a dar dores em outras articulações. Então, não é legal o colchão muito duro e você tem que experimentar a maciez do colchão, a densidade das espumas adequadas para você. Ótimo. É mito ou verdade que alguns desvios de coluna podem não apresentar sintomas? Verdade. Inclusive aquelas escolioses, aqueles desvios quando você é jovem, aparece infantil, aparece juvenil, esses não dão dor, eles dão um desvio acentuado, mas não trazem dor. Por isso então que é um problema? É um problema porque você tem que ficar de olho, os pediatras, os pais, se você vê os níveis dos ombros, aquilo, porque ele não tem o sintoma como dor. Geralmente as patologias que trazem a dor como sintoma, elas são fáceis de detectar. As que não trazem, elas são mais complicadas. Claro. É mito ou verdade que devemos sempre sentar com a coluna ereta? Não, é mito. É mito? Mito. Por quê? Você tem que sentar com a coluna ereta quando você tem um suporte que te apoie ou quando você está totalmente livre de suporte. Agora, quando você tem um suporte um pouco mais baixo, que não apoia a coluna inteira, a sua coluna vai moldar ao suporte, que às vezes o suporte é para frente, então a sua coluna vai moldar com o apoio, e nem sempre é ereta. Tem poltronas que são mais proeminentes, tem poltronas que são mais para trás. Você não pode deixar a sua coluna sem estar com o apoio completo quando você tem essa cadeira de diferentes alturas, né? E quando não tem encosto? Quando não tem encosto, sim, daí você tem que ficar com ela ereta. Ah, tá bom. Ia falar alguma coisa, eu te interrompi, não? Não. Concluímos? Tranquilo. Tá. É mito ou verdade que uma pessoa pode ter mais que um tipo de desvio na coluna? É verdade, é verdade. Você pode ter escoliose. Lembre-se que a gente detecta escoliose olhando de trás e os outros dois desvios você olhando de lado. Então você pode ter, a gente chama de desvios conjugados. Tá. Vamos agora para perguntas que o pessoal de casa mandou? Primeira pergunta enviada pela Sofia. É normal a mulher que tem hiperlordose sentir mais dores durante o período menstrual? Isso é engraçado porque, assim, não só que tem hiperlordose, qualquer mulher que tem algum problema na coluna, ou mesmo as que não têm, podem sentir mais dor durante o período menstrual. O período menstrual, a mulher está com as cargas hormonais diferentes, então os ligamentos, que são cordinhas que ajudam a sustentar os ossos da coluna, eles ficam mais frouxos, levando a uma movimentação maior da sua coluna, solicitando mais os músculos, podendo dar dor. Então, é verdade, só que não é só que tem hiperlordose, é qualquer mulher, ou principalmente alguma mulher que tem uma patologia. E o que faz quando a gente sente essa dor neste período? Nesse período, evitar exercícios físicos muito intensos, evitar atividades do dia a dia que solicitem muito a coluna, fazer uma faxina. Nesse período é bom não ficar em repouso, mas fazer suas atividades normais sem excessos. Então, respeitar o limite da dor? Sim. Tá. Próxima pergunta, quem mandou foi a Thalita. Minha filha de 14 anos tem cifose e sente muita dor nas costas. A musculação pode ser uma boa alternativa para corrigir a postura e fortalecer a coluna? Então, essa pergunta é perigosa. Pode ser. Não é que você vai pegar uma menina de 14 anos com cifose, jogar numa academia sem instrução e ela fazer, assim, fortalecimento na academia. 14 anos ainda está em crescimento, exatamente, né? 14 anos, a maioria das meninas ainda está em crescimento, ainda não está com o crescimento todo formado, né? E outra coisa, a academia ela tem que ser muito específica, tem que ter um profissional que a acompanhe,
E sempre, eu acho que procurar primeiro um ortopedista para fazer um tratamento dessa cifose para chegar no momento que vai para a academia. A academia sim pode ser importante, mas não talvez no primeiro momento. Ótimo. No primeiro momento uma fisioterapia, uma reabilitação, para depois fazer uma manutenção com a academia. E a academia pensando sempre numa academia específica, terapêutica. Poderia ser, por exemplo, RPG, Pilates, Yoga, Isso, ao invés da musculação? A gente começa com fisioterapia, RPG, depois faz uma manutenção com pilates, com yoga, é uma alternativa assim à musculação. Eu não estou condenando a musculação. Sim. A musculação é uma boa, mas é uma alternativa à musculação. Ótimo. Mais uma pergunta e agora é da Carolina. Tenho 36 anos e estou com um grande desvio na coluna, escoliose. O médico já recomendou a cirurgia, mas eu estou insegura. Quais são os riscos do procedimento? Ficarei impedida de fazer algo depois? É uma pergunta bastante complexa. Cirurgia é sempre cirurgia. Cirurgia é o ponto final do tratamento. Quando você tentou todo tipo de tratamento e não resolveu, é a última alternativa? Aí você opta pela cirurgia. Ela nunca é a primeira opção. Então o que é importante estar ciente? Existem cirurgias para escoliose? Sim. Não são comuns na idade adulta. São comuns que é o caso na idade da Carolina. De infantil e de juvenil, porque ela progride. Então, nesse caso, tem que se pensar bem se tem indicação de cirurgia primeiramente. Segundo, só se indica quando ela já passou por todo o tratamento conservador que a gente fala, fisioterapia, RPG, acupuntura, para aí daí depois você pensar na cirurgia. Riscos, toda cirurgia tem riscos. Riscos calculados, por isso que a gente faz as cirurgias, mas calculados. Então tem cirurgias que acontecem coisas ruins. A porcentagem de uma cirurgia de coluna de complicação gira em torno de 10%. Eu acho alto. Ela é alta, se você comparar com 90% que vai bem, não é alta, mas se você comparar em não fazer, 10% é alto. Exato. É alto. Se você puder evitar, eu acho que 10% é alto. Então, se a gente puder não fazer a cirurgia e tentar o tratamento conservador primeiro, é o indicado. Tem riscos desde até uma cicatriz na pele ruim até riscos mais severos. Se ela vai ficar impedida de fazer algo depois, quando você faz a cirurgia de escoliose, você coloca barras estabilizadoras, então sua flexão e sua extensão diminui. Ela não fica proibida de fazer algumas atividades, mas ela vai ter reduzido a amplitude do tronco. O que coloca? São barras de titânios, barras estabilizadoras. São duas barrinhas do lado da coluna, porque a coluna está assim. Você vai ter que corrigir e deixá-la fixada. Então você fica com barras estabilizadoras. É um assunto complexo. Sem dúvida. Vamos para a próxima pergunta, que é do Gustavo. Desvio na coluna não tratado pode causar desequilíbrio nas pernas? Olha que interessante. Super interessante. Pode sim. Nosso organismo é um eixo. Então, se eu tenho problemas em membros inferiores, isso pode fazer com que eu ande de uma maneira desequilibrada e traduzir desvios na coluna. E o contrário também, se eu tenho desvios na coluna ou patologias que me deixam numa posição inadequada, pode causar um desequilíbrio da musculatura e da marcha que a gente fala, que é o andar. Então, está super interligado, patologias de coluna com de membros inferiores e de membros inferiores com coluna. Ótimo. Mais uma pergunta da Carla. Colchão terapêutico realmente ameniza os problemas na coluna? Então, vamos lá. Ameniza, porque se você pegar um colchão velho, destruído, todo cheio de onda, ele é melhor você ter um colchão terapêutico. Agora, a definição de colchão terapêutico é difícil, você tem muita coisa no mercado, então não dá para falar colchão terapêutico, ou seja, um bom colchão ameniza problema de coluna, mas não cura, não resolve. Tem que fazer todo o tratamento e o colchão faz parte do tratamento, ou seja, um bom colchão faz parte. Tá, então, se um bom colchão faz parte, porque colchão em geral não é barato, vale o investimento? Vale o investimento. Em geral. Outra coisa importante é que um colchão mais ou menos bom, ele dura 5 anos. O pessoal fala em 10 anos, mas o colchão é construído de mola e espuma. A espuma, ela perde a densidade dela em 5 anos. Então, você olha lá na data do seu colchão, são 5 anos mais ou menos o uso certinho dele. Perfeito. Mais uma pergunta da Neide. Um desvio grave na coluna pode levar a uma hérnia de disco? Então, não estão diretamente ligados. O desvio grave na coluna vai aumentar a chance de você ter hérnia de disco se você não tratar ou não tiver a musculatura reforçada. Porém, não dá para falar que todo mundo tem um grande desvio de coluna. Se não tratar, vai ter hérnia. Não é uma lógica. Porém, quem tem o desvio tem mais chance sim. Mas quem também não tem o desvio, também tem chance de ter hérnia. Ótimo.
Próxima pergunta da Cecília. A partir de qual idade devemos nos preocupar com a postura da criança? Ai, que bonitinha essa pergunta. Muito importante essa pergunta. Na verdade, quando a criança começa a andar, é um fator já que você precisa tentar, não dá para corrigir porque ela não vai ter o entendimento necessário, mas ficar de olho, investigar se tem os ombros desnivelados. Você, na verdade, vai fazer uma análise para levar para o pediatra. Se ela senta na posição normal, se ela tem alguma dificuldade de sentar ou de andar. Então, a partir que ela começa a andar, já é importante. Sentar, não, porque sentar, a criança senta muito cedo, então é difícil, né? Agora, quando ela começa a andar, você precisa observar. Não que, minha criança cai muito, será que é problema de coluna? Não. As crianças caem muito porque os membros vão crescendo e eles vão se adaptando. Mas, a partir do momento que ela fica em pé e começa a andar, você vê que ela está andando mais tortinha, tudo, levar ao pediatra, que o pediatra notou alguma alteração, ele manda para o ortopedista. Ótimo. Mais uma pergunta do Eduardo. Meu pai tem 72 anos e possui um grande desvio na coluna. Como ele não pode operar, o que é recomendado para aliviar as suas dores? Importante, 72 anos, idoso. Talvez ele não possa operar porque tem pressão alta, diabetes, outra patologia. O que é importante para ele? Ele precisa, não tendo que operar ou não podendo, ter músculos nas costas para tentar manter a coluna ereta, para tentar manter a coluna menos desviada, e ele deve ter alguma patologia associada, né, de disco. Então, para tratamento dessa outra patologia, ele precisa ter músculo. Mas não dá para pegar uma pessoa que está morrendo de dor, 72 anos, e fala, vamos criar músculos nessa costa, vamos virar um Hulk. Não, você precisa partir de novo. Uma consulta ortopédica, ele deve indicar exames para avaliar e depois fisioterapia, acupuntura para dor, RPG, para depois fazer. No caso dele, 72 anos, o mais indicado depois que passa por essa reabilitação, aí é a musculação terapêutica que a gente está falando. É uma academia supervisionada, acho que é muito importante para o idoso. Eu tenho sérias restrições com relação a medicamentos e sou radicalmente contra a automedicação. Sim. Mas para quem está com muita dor, no caso desse senhor de 72 anos, vale medicar? Os remédios são um aliado ou não? Sim, os remédios bem empregados são super bem aliados. Por quê? Prescritos pelo médico, portanto. Bem empregado. Quando você vai fazer um tratamento, você tem a fase de dor, depois tem a fase de alongamento do músculo e reforço. Se você usa uma medicação como auxílio, ou como a gente chama, potencializa o efeito de melhorar a dor, ou seja, você entrando com medicação, você diminui a fase de fisioterapia porque ele já sai de um patamar de menos dor. E dá conforto para o paciente, que é o mais importante. Mas nunca ele fala, de novo, meu vizinho, minha cunhada tomou esse remédio. Não. O médico vai ver o remédio adequado para a patologia e para o grau dos sintomas. Porque às vezes ele está com uma dor 8. Não adianta entrar com um remedinho que resolve dor 3, né? A gente quer dor de 0 a 10 a dor. Então o remédio tem que ser adequado para a patologia e para a quantidade de dor que ele está sentindo. Perfeito. Hoje a gente classifica a dor em quantidade. Perfeito. O doutor Marco Paulo Ottani é ortopedista. Ele tem um site que é cqv.net.br. cqv.net.br. O que quer dizer CQV? Centro de Qualidade de Vida. Olha que Na nome verdade, lindo. A gente hoje Centro de Qualidade de Vida, pensa CQV. muito em trabalhar um dia só com saúde. Lógico, a gente trata pessoas que têm patologias, mas a gente pensa muito na medicina preventiva, que acredita que isso é o futuro da nossa saúde. Ai, que legal, doutor Paulo. Não sabia. Centro de Qualidade de Vida. Dessa visão global. Isso. Né? Então lá a gente faz todo tipo de reabilitação. Nós temos academia terapêutica, temos pilates. A gente não só faz tratamento de doença, a gente faz o preventivo para que as pessoas não fiquem doentes. Meu sonho na vida é não tratar doença. Cuidar da saúde. Gerar saúde. Maravilhoso. Gerar qualidade de vida. O telefone do Dr. Marco Paulo é 11 5081 5954. 11 5081 5954. Eu vi que sua família está toda aí, seus dois filhos. Obrigada por trazer sua família. Obrigado, imagina. Enche o nosso...